do Eterno para todos amados e queridos irmãos e amigos que vão assistir este vídeo. Bem, irmão, mas vamos fazer um vídeo mais curto hoje, bem mais curto, porque é apenas para a gente lembrar, né, da manifestação de hoje, né, que o Silas Malafaia veio falando o tempo inteiro, essa semana inteira ele veio falando sobre essa manifestação. E depois se tornou falando numa pequena passeata, não é, para que eles continuem tentando livrar, né, o Bolsonaro da prisão. Porque isso aí é o contexto dele, ou seja, isso é o ato que eles querem, na verdade, é livrar o Bolsonaro da prisão. Bom, se ele vai ser preso, eu não sei. Isso quem vai definir justamente é a justiça. Se ele tiver realmente participado, né, influenciador desse ato e de muitas coisas que aconteceram no Brasil durante o mandato dele, então ele vai ser julgado e se ele for culpado, vai ser condenado. Se ele não for culpado, vai ser inocentado, né? Mas aí vem o ataque, mais uma vez, do povo, não é? E dos profetas de Baal, né? Silas Malafaia e os profetas de Baal. Bem, a única coisa que eu quero falar para os amados amigos e irmãos é que, na verdade, todo mundo conhece e vê dentro das redes sociais as grandes mentiras que esse povo sempre tem divulgado. Né? Essa semana que passou foi uma semana bem agitada, né? Com o filho do Bolsonaro, o Bananinha lá, o profeta lá que está nos Estados Unidos, né? O profeta do Baal. Ele divulgou umas mentiras para o povo e o povo sempre, coitado desse povo que sempre acredita nesse monte de besterol que esse cidadão fala. O outro Malafaia, né, que é o grande profeta de Baal, também fala um monte de loucura, né? E termina o povo, coitadinho, sem ter noção, né? E ficam participando dessas mentiras, porque eu nunca vi tanta mentira que esse povo publica nas redes sociais. E o povo bolsonarista, infelizmente, não são todos, mas uma grande parte, ainda se ilude com esse povo. Rapaz, isso é um absurdo. Você vê esse povo numa grande ilusão, não é? Iludido por esse povo. Gente, mais uma vez eu falo, se vocês querem outro presidente, se acalmem, tenham paciência, porque vocês vão conseguir o objetivo de vocês. Não é isso que vocês querem? Então tenham paciência. Não vão mais atrás desse povo mentiroso. Gente, eu só vejo esse povo passando por vergonha. Faça uma comparação dos vídeos que essa turma lançam aí nas redes sociais. 90% é fake news. O povo para gostar de mentir, né, rapaz? E o povo, coitadinho, sem ter noção nenhuma, né? Ainda acredita nesse povo. Olha, gente, uma coisa eu quero deixar bem claro para vocês. Se qualquer presidente que estiver no poder, para mim, eu vou sempre orar por ele, porque é o que a Bíblia fala, é o que a palavra de Deus que vocês divulgam, diz que nós deveremos fazer, orar por todos para que a gente consiga um objetivo melhor dentro da nossa vida, dentro do nosso país,
para que nós possamos viver uma vida mais liberta. Você vê aquele problema todo que houve também do INSS, né, que foi um problema seríssimo, que a primeira coisa que eles fizeram foi jogar para que só Lula fosse o culpado desse ato. Mas está sendo bem investigado, todo mundo já está sabendo da verdade, que justamente durante o mandato do ex-presidente, né, do ex-Bolsonaro, todo mundo sabe que foi um fraude tremendo, todo mundo já está sabendo, isso vai ser bem mais esclarecido, não é? E vai ver que ele tem culpa disso aí também. Ainda de bem que o Lula agora entrou, não é? E está fazendo uma boa investigação com a polícia, né? Com a federal, e a federal está botando isso em prática, essa investigação, e está descobrindo realmente quem são os culpados de toda essa ceboseira que acontece no nosso país. Bem, nós sabemos que hoje foi o dia aí que se manifestaram mais uma vez para tentar livrar o profeta, o Baal, né? Tirar o Baal, fazer um jeito para Baal não ir para a prisão. Mas se ele tiver culpa, infelizmente ele vai ter que ir. E eu quero alertar os amados amigos de uma coisa muito séria. A partir desses problemas que vem acontecendo no nosso país, se vocês prestarem atenção, já tem mais de 200 pessoas condenadas pelo aquele ato que cometeram, aqueles crimes, porque foi muito atos criminosos que eles cometeram, né? Ele diz que as pessoas da esquerda estavam envolvidas, mas deles não tem prova nenhuma. E o que a gente vê mesmo é o povo da direita que realmente praticaram esses absurdos, né? Foram contra a nossa pátria, né? A própria pátria deles também eles foram contra, né? E ainda estão sendo, né? Porque eles estão ainda se envolvendo com esses golpistas, né? E aí está o pessoal sendo julgado. Se você prestar atenção, você vai ver um monte de pessoas que já foram condenadas. Todo ele, quando chega na frente do juiz, não tem saída, estão sendo condenados. E ainda, os que estão livres por aí, ainda continuam procurando cair nessa falácia, nessa falsidade desse povo bolsonarista. Infelizmente, o nosso país está querendo cada dia mais afundar a nossa pátria, né? Contra a nossa pátria, porque esses filhos do Bolsonaro, infelizmente, não são pessoas de confiança. E ainda mais, muitas pessoas que estão aí patrocinando também não são pessoas de confiança. Por que não são pessoas de confiança? Porque eles hoje estão livres. Não é? Eles podem ser condenados, mas hoje ainda estão livres. Não é? E muitos estão na prisão. E outros ainda vão cair na prisão. Só por causa da falta de entendimento, falta também de conhecimento, e vocês ainda estão praticando esses atos malucos junto com esse povo. Tá aí, vocês vão ver, eu vou deixar aí uns vídeos, não vídeos, mas as fotos, né, de lá desse encontro de hoje, né, dessa passeata, o Nicolas Ferreira mentindo pra caramba, o Malafaia piorou, não é? E aqueles que estão lá, 90% é mentiroso, covarde, né? Porque eles são contra a própria pátria deles, então são golpistas, na verdade. Está lá o Malafaia mentindo, o Bolsonaro, que estava morre, mas não morre, também estava lá. Como é que um camarada sai de uma situação daquela que ele estava apresentando, que aquilo ali, talvez, né, eu não vou garantir, mas muitas coisas ali talvez foram até fake news dele, né? Muitas coisas dali foi, e hoje estava lá na manifestação,
tranquilo, parecia que não tinha acontecido nada com ele, não é? E um povo, coitadinho, desinformado, estavam também lá, procurando, na verdade, cair e muitas coisas que possam trazer para eles, não é? Para eles uma prisão, não é? Ou seja, uma condenação. Então, meus irmãos, olha só, prestem bem atenção. Cuidado com o que vocês escutam, cuidado para vocês não cair no golpe deles, que eles querem fazer isso, eles ainda estão tentando esse golpe. E vocês tenham cuidado, que vocês são pessoas bem mais fracas que eles. E a prisão só sobra para vocês. Até eles na prisão, para eles é ótimo, né? Porque eles entram e saem rápido. E vocês? Quantos anos vão passar lá na prisão? Dá para vocês responderem se um de vocês caírem nessa enganação, nessa mentira desse povo? Então, meus irmãos, não me leve a mal. Eu estou apenas alertando vocês para que vocês não caiam na falácia desse povo mentiroso, que não tem nada a ver, nada mesmo a ver com o nosso país. O que eles querem é dar o golpe e vocês ainda continuam seguindo esse tipo de pessoas. Eu apenas só estou alertando e pedindo para vocês uma coisa. Orem pelo nosso país para que nós possamos ter uma vida melhor, não é? E eu espero que o verdadeiro Deus possa nos abençoar poderosamente, tanto a vocês como a mim, que também eu oro para que Deus possa, o eterno, o verdadeiro eterno, possa abençoar o nosso país, porque é isso que nós precisamos, de ser feliz, não viver nessa confusão. Ok, irmão? Então, que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do eterno, hoje e sempre.